Eu pensei que a gente ainda ia louvar mais. Glória a Deus. Vamos, meus amados irmãos, abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler uns 3 versículos, capítulo 10 de 2 aos Coríntios. Versículo 4, 5, 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 6. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? Então, dá para perceber aí que a responsabilidade que está sobre nós é uma responsabilidade muito grande. A palavra nos diz, no versículo 6, que a gente vai chegar a punir, depois de nós cumprirmos, né, a nossa submissão. Então, existe uma autoridade colocada, eu já falei aqui algumas vezes, citando Daniel, que o juízo ou o governo do mundo vai ser entregue aos santos. Ou queira ou não, é assim que está escrito e é assim que vai acontecer. Agora, quando a gente tem alguma coisa para fazer, quando existe alguma responsabilidade sobre nós, pelo menos 2 coisas logo de saída nós temos que prestar atenção. Primeiro, é saber como fazer, ou seja, ter o know-how de como fazer. Então, levar cativo os pensamentos, volta lá esse versículo, a partir do 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Como é que a gente vai destruir fortalezas? Não é? Como é que a gente vai anular sofismas? Isso é, anular enganos. Né? O 5. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quer dizer, fazer com que as pessoas conheçam a Deus e desista da sua altivez. Levar cativo os pensamentos à obediência de Cristo. Então, nós temos uma tarefa a fazer e nós precisamos executar esta tarefa. Então, pelo menos 2 coisas, como eu falei, inicialmente, nós temos que ter. Primeiro é o know-how, saber como fazer. E a segunda coisa é a disposição para fazer. Não é? Como é que um aluno vai querer tirar 10 nas provas se ele não tem disposição para estudar? Eu sei que chega um dia como esse de hoje, terça-feira, um dia de luta, um dia de batalha, um dia de muito trabalho, sobe e desce, entra e sai, como se diz. E quando a gente chega em casa, quer tomar um banho, esticar as pernas e relaxar. Mas a Bíblia nos diz também, levanta e anda, porque não é aqui o seu descanso. Não é assim que a palavra nos ensina? Quem achar que já vai descansar aqui, não é? Está querendo descansar no lugar errado, tá? Então, nós vamos hoje estar voltando àquela primeira lição que nós demos antes desse período da pandemia, e eu queria passar mais suavemente sobre essa lição, especificamente, que fala sobre os problemas que encontramos ao evangelizar.
E a gente precisa estar desenvolvendo isso, tratando sobre um aspecto ou sobre um prisma da apologética. E alguém pode dizer assim, mas pastor, apologética não é só para os homens estudiosos, né? Na verdade, a apologética é para todos nós, porque o que é que significa apologética? Apologética é defesa, não é? O Platão, ele escreveu um livro, o título do livro é A Apologética de Sócrates, né? Há pessoas que digam que Sócrates nunca existiu, né? E que Sócrates é tão somente um personagem criado por Platão, que dizia ser discípulo de Sócrates, porque não há muitos vestígios de realidade de que Sócrates existiu. E, inclusive, esse livro, A Apologética de Sócrates, quer dizer, a defesa de Sócrates, vocês sabem que, pela história, Sócrates foi condenado à morte, a beber cicuta, né? Porque, por causa dos seus ensinos de filosofia aos jovens, e os juízes acharam por bem condená-lo à morte. E Platão escreve a defesa de Sócrates. Então, justamente por isso que se diz que Sócrates nunca existiu, que seria tão somente um personagem criado por Platão. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Não é? A apologética de Sócrates, quer dizer, a defesa de Sócrates. Então, quando a gente está falando da apologética cristã, é a defesa da fé cristã. Quando a gente diz, fulano está fazendo apologia ao crime, ou fulano está fazendo apologia às drogas, não é? Então, é porque ele está tentando defender as drogas, tentando defender o crime. Então, a apologia, a apologética, né, que vem daí, é uma defesa que você faz, né, em cima daquilo que você acredita. Então, nós estamos hoje aqui vendo a necessidade, e não é somente as pessoas bem estudadas que têm que saber apologética. Você sabia que os maiores filósofos são as crianças? Criança, filósofo? Os maiores filósofos são as crianças, porque a gente vai ficando adulto e a gente se acostuma com o mundo, com as circunstâncias, e a gente para de fazer perguntas. Mas quem tem criança pequena em casa, sabe como eles são filósofos, não é? Às vezes até aborrece o pai ou a mãe de tanta pergunta que ele faz. E por quê? Né? Quem criou Deus? Né? De onde veio Deus? A criança já faz, isso é filosofia. Isso vem naturalmente, porque esse entusiasmo especulativo já nasce com a gente. O problema é que a gente vai se acostumando com o mundo e com a realidade que nos cerca, e a gente para de fazer perguntas. Mas os maiores filósofos são as crianças, né? Assim como outras perguntas que a gente não pode, né, fazer aqui, né? Mas a criança faz inúmeras perguntas querendo descobrir. Então, mas a filosofia não é só de grandes pessoas estudadas? Não. Qualquer pessoa, né, é capaz de desenvolver filosofia, ou a apologética, que é a defesa. Não é somente para pessoas que têm alta educação. Não é por aí. Então, nós hoje vamos estar revendo um pouco aquela primeira lição. São algumas lições que a gente tirou de um curso de evangelismo que nós tomamos quando estávamos ali na Indonésia, e vai nos auxiliar muito nessa missão, nesse trabalho, não é? Nós sabemos que existem muitas dificuldades, não é? Vamos passando aí esses slides. Eu não quero me deter tanto aos slides, mas posso passar aqui, né? Vamos um pouco mais à frente. Aí são versículos bíblicos, né, que mostra como o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Paulo, ele viveu a vida, né, para defender a fé. Aí nós vemos aqui alguns dados, nós passamos isso aqui, né? 1 em cada 3 cristãos que compartilham sua fé entra na discussão com preocupações sobre uma falta pessoal de conhecimento e habilidade em responder às perguntas que essas pessoas podem fazer em relação ao cristianismo. Então, em cada 3 pessoas, em cada 3 cristãos,
Uma delas, quando eles entram em uma conversa com alguém que lhe faz perguntas sobre a sua fé, ele entra nessa conversa com receio de não saber trazer respostas. 4 em cada 10 evangelizadores geralmente estão preocupados que eles não farão um bom trabalho de explicar claramente sua crença. Então, em cada 10 pessoas, isso é do livro de George Barna, Evangelismo que Funciona, e ele levanta esses dados. Aqui também tem um outro dado: 85% das pessoas que compartilham o Evangelho disseram que gostaria de estar melhor preparados para tal. Então, a maioria das pessoas que estão compartilhando o Evangelho, eles gostariam de estar melhor preparados, e realmente faz vergonha muitas vezes, né? Eu já vi alguns debates que ocorreram na América. Muitas vezes eles convidam muçulmanos para falar nas universidades, e eles estão tomando conta, né, da Europa e da América, de certa forma, e eles fazem perguntas ali que aqueles jovens eles não sabem dar resposta. Então mostra claramente que a fé é algo frágil, é algo realmente lânguido, algo que não tem uma vida, uma vivência, não tem uma leitura da Bíblia, da palavra. Então, o que eles colocam, os jovens tomam como verdade, e eles fazem questionamento, os jovens não sabem responder, justamente porque as pessoas, nós estamos vivendo em uma época muito difícil, como nós vamos ver aqui. E eu gostaria de adiantar, e depois ainda, se fosse o caso, deixar um tempo para os irmãos, porque esse é o objetivo, de deixar um espaço para os irmãos poderem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer algum questionamento. Então, qual é o objetivo da apologética no evangelismo? Como nós já lemos, né, de destruir os conselhos, né, e toda altivez que se levanta, né? E aqui a gente vê que no tempo em que nós vivemos, é um tempo complicado. Por quê? Porque o que hoje os nossos jovens são ensinados em termos de tudo que há, ou da criação, eles não são direcionados para aquilo que é o ensinamento. Inclusive, a Bíblia tem sido evitada a se tratar na escola. Na minha forma de ver, eu creio que eles deveriam, assim como eles querem ensinar evolução, eles também ensinem criacionismo. Porque mesmo quando eles ensinam evolução, eu não posso entrar tanto nesse assunto aqui, é um assunto muito vasto, mas mesmo quando alguém ensina evolução, e todo mundo que tem criança na escola aqui sabe, que eles não têm cuidado de falar sobre o criacionismo. Porque assim como se precisa de fé para se crer no criacionismo, que é como a Bíblia fala, que tudo foi criado, precisa de fé também. Eu queria que você nunca esquecesse isso, para se acreditar na evolução. Por que precisa de fé para acreditar no evolucionismo? Porque não existem respostas lógicas, não fecha, não existe um estudo pleno, ou a ciência, ela não é capaz de trazer provas concisas, consistentes, de que realmente nós viemos da evolução, né? Então, mas hoje, é como se fosse uma religião, que eles querem incutir na mente dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é que o mundo veio de uma explosão, né? O cosmo veio de uma explosão, e daí, né, do nada apareceu tudo, e, né, de algo do tamanho de uma bola de laranja. E onde foi que achou essa bola de laranja, eu não sei, porque tem que ter uma origem, né? Então eles querem provar por A mais B, apesar de quem conhece sabe que para você ter realmente um sistema tão diversificado, tão bem montado como nós temos hoje, teria que ter um design inteligente, né? Alguém que calculou, que planejou tudo isso, né? Então, um outro problema é o problema do mal, né? Eles se utilizam também disso, que é chamado de teodiceia, né? Ainda semana passada eu falei um pouco sobre isso aqui, de uma conversa que eu tive com uma pessoa. Mesmo no meio evangélico, muitas pessoas vão estar falando
de certa forma, contra Deus. Por quê? Porque existe o sofrimento no mundo. E geralmente os adolescentes, os jovens, quando eu estou falando alguma coisa, ou quando eu estou falando alguma coisa da Bíblia, eles querem tirar essas dúvidas, né? Se Deus é bom e se Ele é poderoso, porque existe o sofrimento, né? Então, eles querem, de certa forma, dizer que não existe Deus, porque existe o sofrimento no mundo, são os problemas que nós encontramos. Inclusive com esse senhor, que é até evangélico, né? E ele questionando isso, né? Se Deus é bom porque existe o sofrimento no mundo. Eu disse, não, mas não foi Deus que criou o sofrimento. Nós aqui buscamos o sofrimento. Eu usei como exemplo para ele, claro que a gente não vai, né, tratar de detalhes aqui, mas usei de exemplo para ele a questão dessas queimadas que estão acontecendo, né? Aí no centro do Brasil, né? Região de Goiás, toda essa região aí do Pantanal. E falando, quando Deus criou todas as coisas, Ele criou da forma mais estável possível. A natureza, as florestas, né? Todo o meio ambiente ali bem estabilizado. Só que o homem foi e o quê? Cortou as árvores, né? Desfez aquele equilíbrio ecológico, e hoje estamos pagando um preço caro. Foi Deus que veio fazer isso? Não, foi o homem que fez. Você nunca vai dizer que fulano ali foi assassinado porque Deus desceu e matou. Não, é o homem que faz isso. Não é Deus que faz isso, é o homem que faz o mal. Então, Deus não tem culpa do mal estar na terra, porque fomos nós que buscamos este mal. Somos nós que produzimos este mal. Então, é um outro problema que nós enfrentamos quando estamos falando sobre o Evangelho. Aí vem também o pós-modernismo, né? O relativismo moral, porque vocês sabem que hoje, né, a questão da verdade está corroída. Existe um pensamento filosófico na atualidade, é que não existe verdade. Toda verdade, eles dizem, são relativas, sendo que a gente sabe que existe a verdade, né? Aquela conversa de Jesus com Pilatos, Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. Né? Há um papo filosófico aí, tá? O quadro das verdades pertence ao estudo da filosofia. Então, a fé cristã, ela está amarrada a esses princípios filosóficos, não tem como retirar. Então, todas as vezes que você estiver evangelizando alguém, de certa forma, as suas palavras vão bater em um vazio, porque a própria sociedade, ela está encarregada de desconstruir essa plataforma, né, esse solo, esse terreno, para receber a palavra. Então, já que a sociedade está plenamente, né, eu já comecei falando aqui sobre o quê? Sobre a questão de criacionismo, tá? A questão de a corrosão da verdade. Então, hoje você não encontra, né, nas escolas a definição de uma verdade. Então, para eles, verdades, né, para quem quer estudar na atualidade, a verdade é algo relativo. Eles querem dizer que não existe verdade. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu mesmo especulava muita coisa da vida e achava que poderia achar uma saída fora da Bíblia, fora de Cristo. Mas depois você compreende que a coisa vai tão traçadazinha ali, da forma que a verdade da palavra traz para a gente, que você diz, não tem outra prova, eu não tenho como buscar, vou parar, né? Tem um hino que o pessoal da África canta, né? Busquei, 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 mas não encontrei, né? Então, as pessoas vivem assim buscando, tá? Porque por mais que eles digam que não existe uma verdade, mas o homem sabe que existe uma verdade, o homem vive procurando essa verdade, e é o que eles querem destruir, é a existência dessa verdade. Isso é destruir a própria pessoa de Cristo, porque já que Cristo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, então, se eles destroem a verdade, como está escrito em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, existe a verdade. Nós sabemos que existem muitas verdades relativas, né? Existem muitas verdades relativas. Digamos, você está em um ambiente desse aqui, cada um de nós tem uma percepção desse ambiente. Tá? Por quê? Porque depende do lugar que eu estou.
eu estou aqui no púlpito, eu tenho uma percepção para lá. Vocês, até quem está lá no último banco, tem uma percepção de lá para cá. São verdades relativas, não é? Que nos acompanha, mas a verdade é que a verdade absoluta existe. E o nome dela é Cristo. E se você quiser experimentar e provar, cada vez mais que você se aproxima dele, você vai ter prova de que ele é a verdade absoluta. No entanto, a sociedade busca destruir. Por quê? Porque você, a partir do momento que você tem essa verdade solapada, destruída, acaba a plataforma, acaba o terreno para que a palavra caia e brote, né, dentro da verdade. Então, o relativismo moral. Ah, mas o que é moral? O que é imoral? Meu Deus, como estão os dias que nós estamos vivendo? E isso muitas vezes a gente fala assim, não, o povo no mundo, não, muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes dentro da própria igreja, de direções de igreja. Né? A gente não pode estar abrindo tanta coisa aqui, mas vocês sabem do que estamos falando. Né? Você procura pessoas que você possa ter como referência de moral e você não encontra. Né? É um relativismo, não, porque lá naquela igreja é assim, mas eles são caretas, eles não estão com nada, porque o tempo agora é outro, né? A realidade agora é outra, sendo que a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis a este mundo. Né? A gente não pode seguir em conformidade a este mundo. Então, o que o mundo dita para a gente, dita para a perdição. O escritor de Hebreus diz que um dia, e já desde agora, todas as coisas que não são eternas estão sendo abaladas, porque só vai permanecer o que é eterno, e o que é verdadeiro permanece. Né? Você pode partir do princípio de uma experiência médica. Alguém pode dizer assim, descobrir, como eu sei que Cuba, eu assisti uma reportagem muito antiga, né? E bota antiga nisso, né? O que pode já, né, imaginar. Eles disseram ali nos anos 80 que eles tinham descoberto a cura para o câncer, naquela época, saiu na televisão, foi publicado isso aí tudo, que eles tinham descoberto a cura para o câncer com a cartilagem do tubarão. Quem usa cartilagem de tubarão para curar câncer? Eu mesmo. Né? E aí você vê que, na época era uma verdade, eles queriam difundir aquilo como uma verdade, só que as experiências, o tempo se encarrega de mostrar, é isso que eu falo, você quer conhecer a verdade, se aproxima de Cristo, porque o tempo vai se encarregar de mostrar para você que a verdade está nele, né? Que tudo que ele falou está se cumprindo. Né? Nós vemos falando aqui de coisas excepcionais, né? Quem diria, porque Jesus fala que na proximidade da sua volta haveria terremotos em todo lugar, e é tanto em todo lugar que até aqui na Bahia está tendo terremoto. Quem já ouviu falar um negócio desse? Né? Então assim, cada vez você vai vendo que aquilo que ele ensinou é a verdade, porque ele é a palavra, ele é a própria verdade. E não se acostumar com o mundo, nem com esse relativismo moral. Falando sobre relativismo moral, eu falei sem verdade absoluta, que é outra problemática, né, que a gente já tratou aqui. Vamos lá? Minhas vistas a cada dia melhor, né? Deixa eu ver se... Vocês podem ler aí, vocês estão me ajudando, tá tão pequenininha a letra, né? Queremos, entendendo o objetivo da apologética no evangelismo. Então, o que eu falei, se a gente precisa fazer uma obra perfeita, precisamos de ter o know-how e também a dedicação, né? Eu falei que uma criança, ela nunca vai ter boas notas se ela é uma criança relapsa. Né? A professora passa os trabalhos, passa os deveres para fazer, ela não faz, não tem liga para ajudar. Assim somos nós na nossa vida de fé. Temos uma tarefa a cumprir e precisamos de fazê-la bem feito. E a melhor maneira de nós fazermos
o evangelismo é fazer sobre a base da apologética. Agora, eu quero adiantar que a gente não faz a apologética crendo que tão somente a apologética, que é essa competência de conhecer a Bíblia, conhecer as dificuldades que vamos encontrar, saber como lidar com cada uma delas, que isso vai fazer com que a pessoa creia, não é? Porque nós podemos fazer tudo isso, mas, como se diz, você pode levar o cavalo até a fonte, mas o cavalo só vai beber água se ele quiser, não é? Você pode levar o cavalo até a fonte, olha, aqui é a fonte, ó, tá? Mas ele só vai beber água se ele tiver sede. Tá? Se ele não tiver sede, ele não vai beber água. Então, aí volta, né? Como está a sociedade, né? A verdade está vindo para atropelar as pessoas, eles não estão se percebendo para onde tem que correr, para onde tem que fugir, para se proteger do que está para acontecer, né? Vamos lá, esclarecendo o texto bíblico, fé bíblica, fé e razão, está pronto para dar uma resposta prática da apologética. Na verdade, quando se trata de fé bíblica, as pessoas acham que a gente crê em qualquer coisa, tá? Veja só o que diz essa passagem aí, ó. Cerca de 1 em cada 4 pessoas, isso é 26%, né, de cristãos nascidos de novo, acredita que não importa que fé você segue. Imagine, né? Cerca de 1 em cada 4 cristãos nascidos de novo acredita que não importa que fé você segue. A coisa está feia mesmo, né? O camarada já nasceu de novo, mas ele diz, não importa, né, se você é espírita, se você... Não importa, importa que você é uma pessoa religiosa, uma questão assim, né? Aí diz assim, cerca de 1 em cada 4 cristãos nascidos de novo acredita que não importa que fé você segue, porque todas elas ensinam a mesma lição. Imagine, ou as mesmas lições. Desculpa, é porque eu estou lendo aqui meio atravessado, tá? Então, assim, é o que a gente está falando, não existe verdade, tá? Não, você é uma pessoa boa, Jesus te ama, e aí vai vivendo, tudo bem. Não importa, né, que fé você tem, importante que você crê em Deus, tá? Só que a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A fé agora é entendida como um ato cego de vontade. Imagine só, né? Como se a fé que nós temos seja baseada em coisas cegas, que não existe prova, né? A Bíblia nos fala que nós devemos renovar o nosso entendimento, né? A gente não segue a Deus porque a gente não tem conhecimento, a gente segue não só pela fé, que não é uma fé cega, porque ela está envolvida no nosso entendimento, naquilo que a gente tem visto, lido, estudado, tido prova, né? A fé agora é entendida como um ato cego de vontade, uma decisão de acreditar em algo que seja independente da razão. Não é assim, né? Nós não somos loucos para estar seguindo algo que a gente não veja que existe razões por trás daquilo, tá? Quando a Bíblia fala que não existe amizade entre a luz e as trevas, quando a Bíblia fala que existem 2 caminhos, quando a Bíblia fala sobre 2 reinos, né? O império das trevas, o reino de Deus, a gente vê isso claramente acontecendo na vida de Jesus Cristo, na vida da igreja, que foi perseguida durante toda a sua história, o próprio mestre foi crucificado. Então a gente vai vendo que aquilo que a Bíblia nos mostra acontece de fato. A gente não está seguindo algo porque acha que não é dessa forma. A nossa fé não é uma fé cega, como muitos querem dizer, mas está baseada na história da igreja, como as coisas aconteceram, a prova, não é, das coisas, como eu falei aqui, não é, de muitos que querem abandonar o Antigo Testamento, dizer que só vai agora ler ou só vai estudar o Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento, ele é a interpretação totalmente, o cumprimento do Antigo Testamento, né? Então, um completa o outro. Aí vem, enquanto ignora a escassa falta de evidências
para o que se acredita, não é? Na verdade, nós temos muitas evidências sobre aquilo que cremos. Um exemplo disso é uma frase, né, que foi tirada aí, um parágrafo, pelo menos, desse livro de Don Brown, sobre o Código da Vinci, que ele está em uma conversa lá, e ele diz: mas você me disse que o Novo Testamento é baseado em fabricação, né? Ele chega a dizer isso, que o Novo Testamento é baseado em fabricação. Eu falei aqui há alguns dias que um dos maiores filósofos que nós temos aqui no Brasil na atualidade, ele disse que de tudo que ele já viu, de tudo que ele já estudou, e olha que o camarada é bom, né? Muito bom em filosofia, ele disse que nenhuma informação ou nenhum contexto é tão coerente com uma história bíblica. Que a história bíblica, ela traz um texto totalmente coerente. Você vê que a Bíblia, mesmo nos erros daqueles homens, ela não tenta encobrir, não. Ela bota mesmo ali a verdade, a realidade para fora, porque o interesse da Bíblia é mostrar quem somos nós e que em Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, nós temos um Salvador. Então é a verdade nua e crua. É quem é o homem e acabou. Não existe esse negócio de inventar, não, de forma nenhuma, né? Mas você me disse que o Novo Testamento é baseado em fabricação. Langdon sorriu. Sophie, toda fé no mundo é baseada em fabricação. E essa é a definição de fé. A aceitação daquilo que imaginamos ser verdade. Olha só. Tá? Então é assim que segue o mundo. Nessa incredulidade satânica, maligna, que eles acham que é dessa forma. Vamos aqui à frente, que eu queria ainda deixar um tempozinho para perguntas e respostas. Então, o cristianismo, ele é baseado em eventos históricos, tá? Nós sabemos que muitos historiadores, eles, né, também deixaram relatos daquela época, não só o Novo Testamento, mas muitos historiadores, eles deixaram relatos dos fatos e dos acontecimentos que ocorreram naquela época, tá? Nossa fé não é uma fé cega, tá? Então, tem alguns textos que a gente separou. É algo que... E amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quer dizer, Deus não pede que ninguém adore ou ame a Ele ou siga a Ele sem ter entendimento do que está fazendo. É louco? Não é? Não. A fé, ela é seguida de entendimento. Ela está apoiada em evidências, né? O que era desde o princípio, João dando testemunho, o que vimos com os nossos olhos, você vê o cuidado dos apóstolos, né? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Tá? Aí no versículo 2 ele diz, porque a vida se manifestou e nós a vimos. Quer dizer, não é coisa de balela que alguém contou, historinha de carochinha, não é isso. É algo que realmente foi vivenciado, testificado, né? Cristianismo não é um salto de fé, né? Um salto no escuro, tá? Não é isso. A gente sabe porque cremos, nós sabemos porque cremos, tá? Então, uma outra coisa também que eles questionam muito é sobre a questão da trindade. Como é que pode? Ninguém pode entender um negócio desse, né? Em questão de um Deus que é três ao mesmo tempo, né? A gente já tem falado sobre isso aqui várias vezes, né? Eu creio que existe o Pai, né? A nossa deidade, a nossa divindade, ela é constituída de um Pai, que é Deus, o Criador de todas as coisas, de Cristo, o seu Filho, e da pessoa do Espírito Santo. E por que três pessoas? Porque a nossa divindade é constituída, assim, de três pessoas, né? Aí tem gente ensinando, não, o Pai é o mesmo Filho, que é o mesmo Espírito Santo. Não é isso. São três pessoas com os mesmos atributos, com a mesma natureza, né? E que agem em conjunto. Se a gente compreendesse o que a Bíblia nos ensina sobre família, a gente poderia entender plenamente isso. Quando a Bíblia diz, eram os dois uma só carne. Então,
onde há o entendimento, há unidade. É um único Deus, porque há essa unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a gente lê a Bíblia, a gente vai ver que Jesus Cristo não fazia nada em separado. Ele dizia: tudo o que eu vos digo daquilo que eu escutei do meu Pai. Quer dizer, eu não estou inventando coisa em separado. Eu estou passando para vocês o que meu Pai mandou que eu passasse para vocês. Então, a fidelidade, a unidade naquilo que faz. Quando ele estava no jardim do Getsemane, quando ele ora, né? Se possível, passa de mim este cálice. Mas ele não quer deixar a vontade dele prevalecer. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isso nos fala desse dobrar-se, dessa unidade, dessa conferência, tá? A questão de ser um Deus é isso, é porque é uma deidade, mas que estão formados nas três pessoas. E o que faz dele ser uma unidade é isso, a forma que é planejado. Jesus fala do Espírito Santo, porque ele vos dará daquilo que ele de mim recebeu. Quer dizer, eles não fogem, não é uma outra pessoa em termos de vontade, todos eles dobram a vontade a um só propósito. Então, a dificuldade das pessoas em entender a questão da Trindade. Fé e razão, a gente já tem falado algumas coisas. Vamos lá. Crê que ou crê em, né? É uma outra definição. Tu crês que há um só Deus, faze bem, também os demônios creem, né? Muitas pessoas dizem que creem em Deus, né? Crer que Deus existe é uma coisa, agora crer em Deus é diferente, tá? Tá uma diferença muito grande isso aí, porque crer que Deus existe, até o demônio crê que Deus existe, né? Mas crer em Deus, né? Vamos lá. Está pronto, né? Nós já temos lido, aí tem essa passagem de Pedro, 1 Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É uma ordem que nós temos, né? Temos que estar preparados, né? Temos que estar preparados. Então, como é que a gente vai se preparar, né? Descansando? Não, descansa só quando chegar na glória, mas enquanto a gente estiver aqui, vamos nos esforçar, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar produzir algo, né? Hoje à noite eu estava meditando sobre uma questão que nós vimos, tipo uma pessoa que quer se aproximar de Deus na hora de levar as bênçãos de Deus, né? Aí quer o favor de Deus, quer as vantagens de Deus, mas o obedecer, o servir está bem longe. Quando serve muitas vezes a Satanás, né? A prática do que produz não é uma prática ou uma produção de alguém que conhece o reino de Deus e que quer servir a Deus, mas quando conversa com você, quer as bênçãos, quer os favores, não é? E não é isso que nós procuramos. Nós procuramos realmente seguir lutando pelo reino. Então, está pronto, eu não vou entrar nesses detalhes, que a gente sabe que está pronto mesmo para responder, né? Se não respondeu é porque não estava pronto. Vamos lá. Parou aí o... Então, eu quero antecipar aqui o seguinte. Tem um quadro, né, de Caravaggio, era um pintor italiano, lá do século XVIII. Ele fez a pintura de Judas, né? Deixa eu ver se passa. Aqui, foi. Passei demais. Aí, tá vendo? Então, vocês estão vendo aí Jesus, né? Essa passagem é uma passagem bíblica. Depois dele ressuscitado, ele chega para Judas e diz, olha, chega para... me passou aí agora. Chega para Tomé, né? Ele chega para Tomé e diz, olha Tomé, seja crente e não incrédulo, né? Olha aqui para o meu lado, veja que sou eu mesmo, né?
e coloque aqui o teu dedo, né? Então, Caravaggio, ele usou esse momento bíblico e ele pintou esse quadro muito conhecido, que é quando Judas ele vai e coloca o dedo, né, no ferimento ali, no lugar onde ele foi, e diz que ali existe um momento circular do ferimento, né? E a gente costuma interpretar isso, a gente costuma interpretar esse movimento circular como essa atitude circular do ser humano em sempre estar buscando uma convicção sobre Deus. Ele não se encontra, ele vive nesse ciclo, né? Nessa busca, nessa lida de ter um encontro com Deus, de se achegar a Deus. E o homem vive assim, né? Até que ele tenha uma experiência com Deus, até que Cristo se achegue para ele e diz assim: olha, veja que eu sou real, né? Toque aqui, toque em mim, você vai ver que eu sou real, tá? Porque enquanto você também estiver de longe, você não pode nem fazer esse movimento, né? Mas a partir do momento que você se aproximar e você tocar, então sua vida, ou a vida daqueles que você vai estar instruindo, vai ser transformada para a glória do nome do Senhor. Amém? Eu sei que eu falei muitas coisas assim rapidamente, eu estou fazendo só uma reprise da outra aula que eu dei antes da pandemia, mas eu queria retomar a sequência agora, porque esse curso ele tem várias lições de como evangelizar, né? São preparações de como evangelizar, existem algumas dicas, né, daquilo que vai acontecer enquanto você vai estar evangelizando, mas hoje a gente falou sobre as dificuldades. Eu vou deixar aqui o tempo assim, para se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa até que eu passei ali, que não ficou bem claro, que alguma palavra, alguma coisa, e que... Como é? Ou até mesmo alguém que esteja acompanhando online, que queira fazer uma pergunta, para a gente estar tentando aqui trazer respostas, tá certo? Nós vamos tirar essas semanas para estarmos trazendo essas lições e orando também, né? É um culto de oração e de ensino. Eu creio que tudo é necessário para que a igreja vá crescendo naquilo que realmente ela precisa crescer. Amém? Glória a Deus. Alguém que esteja nos acompanhando também online, pode fazer pergunta. Não é possível que eu fale de assuntos tão complicados, tão bem assim, que não ficou nenhuma dúvida, né? Não acredito. Aí eu não acredito. Sim. Mistério da salvação, né? A pergunta dela é assim: uma pessoa que conhecia o Evangelho, mas nunca se aproximou do Evangelho, mas que no último momento ela acha alguém que ali fala do Evangelho para ela, e ela aceita Jesus naquele momento ali da morte e parte para a eternidade. Se realmente essa pessoa vai ser salva ou não, né? Com relação à salvação das pessoas, é uma questão que é a pessoa e Deus. Eu falei aqui que mesmo a apologética, você sendo a pessoa mais bem preparada na apologética, isso não significa que você vai levar a pessoa, realmente vai conseguir levar a pessoa a Cristo, porque eu dei o exemplo aqui de um cavalo, né? Você pode pegá-lo, conduzi-lo até a fonte onde ele deve beber água, mas ele só bebe água se ele tiver sede, não é? Né? Então, assim, alguns religiosos chamam de mistério da salvação, tá? Porque isso aí é uma questão que acontece entre a pessoa e Deus, tá? É entre a pessoa e Deus. Então, se ele vai ser salvo ou não, esse não é o nosso objetivo, não é a nossa busca, tá? A nossa busca é cumprir a tarefa, e cumprir a tarefa bem feito, né? De forma dinâmica. Tudo que vem às tuas mãos para fazer, faz conforme a tua força. Quer dizer, então tem gente que está tendo força, mas não está fazendo, né? O nosso objetivo é nos esforçarmos, né? Saber como, ter o know-how e tentar fazer. Agora, vai chegar um momento que é a pessoa e Deus, compreende?
Ali agora já é mistério da salvação, já é que tipo de solo é, eu não sei. Né? Quem é que pode olhar para o coração e dizer, não, esse é solo bom, não é? Então, assim, se a gente for sempre falar de Jesus, o semeador, o cabra é meio doido. Já leu, né? Você já leu a palavra, eu já preguei aqui sobre a parábola do semeador. O cabra é meio estranho, né? Porque você compra semente cara, é ou não é? Nada hoje em dia é barato, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Então você compra a semente e você começa a jogar o quê? Em cima das pedras? Que semente que vai produzir em cima de pedra? Mas ele joga em cima das pedras. Isso aí é uma lição para a gente. Ele joga também entre os espinhos. Não, quem semeia, limpa a terra e joga no lugar certo, é ou não é? Mas o semeador, ele não quer nem saber. Eu nunca vi um camarada tão né, atarantado como aquele. A gente tem que ser assim também. Né? Fala para um, quantas vezes a gente toma um não, alguém toma um folheto da nossa mão, rasga, joga às vezes na nossa cara. Não quero saber disso, responde com grosseria, né? Mas a gente está sempre tentando trazer uma palavra de salvação para as pessoas. Não é porque alguém disse um não para a gente que a gente vai calar. Porque o semeador é assim. O semeador joga semente em todo lugar. Acontece que são 4 tipos de solo diferentes. Não é isso mesmo? Existe na beira do caminho. Quem vai semear na beira do caminho? Semente na beira do caminho não vai nascer. Ou as pessoas pisam, os pássaros vêm e comem. Tá? Outra vez semeou no meio dos espinhos. Outra vez semeou no pedregal. Não é isso mesmo? Mas uma parte caiu, imagine 1/4, né? Uma parte caiu em boa terra. Aí, quem vai saber se é boa terra ou não sou eu? Não, é Deus. Tá? Eu quero só frisar aqui a nossa responsabilidade, tá vendo? A gente tem que ser doido igual a ele. Desculpa a expressão, deixa eu quero fazer aqui depois. Porque tem essa questão, que às vezes, mas ele não foi batizado, não foi para o céu. Não, o batismo não salva. É incrível a gente falar isso, né? A gente precisa batizar por obediência, mas não é o batismo que salva. Tá? Se crer e for batizado, será salvo. Mas se não crer, aí já não diz, e não for batizado, compreende? O ladrão na cruz, ele creu em Cristo e foi salvo, não é? Ele não foi batizado, mas ele creu e foi salvo, tá? Sim. Explodir, vira um caos, né? Você vê, né? Foi aquilo que eu estava falando aqui, né? Eu já vivi muitos casos assim, de pessoas. Teve uma que chegou para mim e ainda disse assim: não importa se Deus ou o diabo, quem chegar primeiro para resolver o meu problema. É brincadeira? Eu já ouvi isso, né? E sobre essa questão, né? Porque ela está perguntando sobre a questão do filhinho dela que começou a dar esses assuntos na escola, né, sobre evolução, não é nem sobre criação, porque foi em casa mesmo, né, que ele está questionando, né? E aí ele perguntando sobre de onde vem Deus, né, como Deus passou a existir. Aí eu vou confundir mais a cabeça de vocês, isso é bom, tá certo? Deus não existe.
Deus é diferente. Quem existe é eu e você que tem um tempo na história e passamos a existir. Deus não existe, porque se Deus existisse, em algum momento na história ele passou a existir. Não é? Ou em algum momento ele não existia. Não. Deus é. A gente precisa entender isso. Há uma grande diferença aí. Porque a gente fica pensando que em determinado momento Deus nasceu de alguém. Querem dizer até que nasceu de uma virgem, né? Mas Deus é. Cristo, antes de encarnar, ele já era. Ele diz que antes de Abraão, ou antes de Moisés, ele já existia. Tá? Então, assim, o nosso Deus é um Deus que não é? Então, para uma criança, talvez até compreender isso, é mais complicado. Está vendo como envolve uma certa filosofia essas compreensões? Tá? É por isso que a maioria das igrejas, elas tentam desenvolver curso teológico mesmo, para que a pessoa comece a articular, a pensar. Porque não é simples assim. Claro, a gente vem, faz uma pregação, mas nada como a gente ter uma sala de aula que a gente possa... Né? Aí, eu já ouvi muito, mas o pastor não ensina sobre isso. Espera aí, né? Meu Deus. eu me lembro, inclusive nesse curso mesmo aqui, ele fala, ali no início, que eu não quis tratar em miúdos, mas ele diz que hoje em dia é muito difícil evangelizar por aquele método tradicional dos 4 pontos. O que é o método tradicional dos 4 pontos? Não é? O método tradicional dos 4 pontos é o seguinte: Deus criou os homens, tá? Os homens pecaram, tá? Deus enviou o seu Filho para nos redimir do nosso pecado, e ele voltará para nos levar para os céus. Por mais que você saiba de cor e salteado esses 4 pontos e explique para as pessoas, tem que ser pessoas bem simples, que tenham uma limitação de pensar bem. Eu me lembro que eu acho que foi a época que eu mais ganhei gente para o Evangelho, né? Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Em um dia, nós evangelizamos, e nós passamos assim, na verdade, uns 15 dias nessa região da Filipinas. Tinha acontecido uma catástrofe muito grande, um ciclone que passou e destruiu, né, cidades, árvores, destruiu tudo, né, arrancou coqueiros, arrancou árvores, arrancou casas do lugar. E assim, as pessoas estavam abaladas, e a gente foi levar uma palavra de conforto e tal. E fazíamos o evangelismo naquela base da pulseirinha. Eu não sei se vocês conhecem, dos 4 pontos, né? Do verde, eu não posso falar tanto detalhe. Verde, preto, vermelho e branco. A gente desce aquela pulseirinha e dá de presente para a pessoa. A gente fazia o atendimento médico e dava de presente para a pessoa, e a pessoa, a gente ia contando a história naquela pulseirinha, tá? Deus criou, tal, que são esses 4 pontos. Só em um dia nós ganhamos 1.600 almas. Mas pessoas mais simples, pessoas que, né? Mas hoje, né, você vê uma criança de, o quê? 6 anos? 10? É Davi, né? Então, assim, uma criança de 10 anos, ele está tão exposto. Ele não tá presente, eu posso chamar de criança. Então, ele já tem questionamentos, especulações. Eu falei aqui que as crianças são os maiores filósofos que existem. Ah, pastor, mas filosofia não é só para quem cursa a universidade? Não. Qualquer pessoa pode se interessar, né? É só voltar a ser criança. Bem, tem outra pergunta, gente? É interessante, né? É uma pena que, né, a gente não tem assim uma frequência maior sobre esses pontos. E tá bem, então, alguma outra pergunta? Tem aí? Não? Tá, eu vou convidar o irmão Almeida aqui para fazer essa oração final. É oração de agradecimento, ora pela igreja, ora pela nossa situação, né, no Brasil.
ora pelas famílias da igreja, ora para que Deus mande um avivamento sobre essa igreja, né? Não só sobre a nossa, mas orar por Dona Luciene Corrêa. Chega à frente, meu irmão.